Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Aqui quem está falando é o professor Denilson e na aula de hoje nós vamos ver os divisores de um número em 3 dimensões. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar nossa aula fazendo uma pergunta. O que os divisores de um número têm a ver com um paralelepípedo? Você já imaginou isso aqui? Os divisores de um número e um paralelepípedo. Será que existe uma relação entre eles? Essa é a pergunta inicial que nós vamos deixar aqui para a gente poder continuar o nosso vídeo, tá? Então, se você não tem essa resposta, fique aí e preste atenção até o final do vídeo, beleza? Quais são os divisores de 30? Bom, para exemplo, nós escolhemos o número 30, tá? Então, quem são os divisores de 30? É o número 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Totalizando aqui, gente, 8 divisores. Os divisores são todos aqueles valores que dividem um número em partes iguais e inteiras. Tá ok? Então, nós já sabemos aqui quais são os divisores de 30, que nós vamos tomar como exemplo. Quem são os divisores primos de 30? Então, nós vamos fazer uma decomposição em fatores primos. Vamos pegar o 30, primeiramente por 2, 30 dividido por 2 dá 15. 15 não dá para dividir por 2 em partes iguais e inteiras. Então, vamos para 3. 15 dividido para 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, quais são os valores que eu vou ter aqui? 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Esses são os divisores primos de 30. O 2, o 3 e o 5. Mas nós precisamos, antes de montar esses números em 3 dimensões, representar as potências em semi-retas. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Olha, já que nós falamos do número primo 2, quais são as potências de 2? Vamos pegar uma semi-reta. Esse ponto inicial aqui é o número 1. Aí depois vai ter o 2, o 4, o 8 e assim ele vai infinitamente. Esse 1 ele pode ser representado por 2 elevado a 0. O 2 por 2 elevado a 1. O 4, 2 elevado ao quadrado. O 8, 2 elevado à terceira. Então, as potências de 2 formam esse conjunto aqui. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. E assim você vai montando todas as potências de 2 a partir desse primeiro valor aqui. As potências de 3 nós também podemos colocar numa semi-reta. Começaria aqui com 1, depois vem 3, aí depois vem 9. E isso aqui vai infinitamente. O 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. 3 é 3 elevado a 1. E 9 é 3 ao quadrado. E isso aqui é infinito. Então, o conjunto das potências de 3 fica 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. E isso aqui é infinito. As potências de 5. Aqui é semi-reta. Vamos começar aqui com 1. Depois vem o 5. Depois o 25. 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 0. 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. E 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Isso aqui também é infinito. Então, nós podemos colocar o conjunto das potências de 5. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, infinito. Então, aqui vamos ver, finalmente, os divisores de 30 em 3 dimensões. Está aqui os divisores primos de 30, que é o 2, 3 e o 5. Então, com a ideia anterior, para cada um desses valores, eu posso montar uma semi-reta. Por exemplo, aqui nós temos o eixo de base 3. Aqui eu tenho o eixo de base 2. Entre eles, forma sempre um ângulo de 90 graus. O eixo de base 5 ele vai ficar aqui na vertical. Também 90 graus em relação ao eixo de base 3 e 90 graus em relação ao eixo de base 2. Então, vamos lá. Coloquei aqui os divisores de 30. O primeiro valor está bem aqui. Ele representa o início de cada um dos eixos, de base 2, base 3 e base 5.
Então, aqui no eixo de base 2, ele é 2 elevado a 0. No eixo de base 3, ele é 3 elevado a 0. E no eixo de base 5, é 5 elevado a 0. Então, esse aqui, gente, representa o primeiro divisor, que é o número 1. Agora, nós temos um outro ponto aqui, que é o 2 elevado a 1, aqui no eixo de base 2. O 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o segundo divisor que nós temos de 30. No eixo de base 3, nós temos aqui o 3 elevado a 1, que representa o terceiro divisor de 30. Ok? O próximo divisor está aqui nesse eixo de base 5. É o 5 elevado a 1, que é esse divisor aqui de base 5. Então, aqui nós já temos os 3 divisores primos. Tá? Agora, nós vamos para os demais. Quando você associa aqui o 2 elevado a 1 com 3 elevado a 1, 2 vezes 3 dá quanto, gente? Dá 6, que é o próximo divisor aqui, 6. Quando você associa esse 2 aqui com o 5 elevado a 1 daqui, você forma um outro ponto que é 2 vezes 5, que dá 10. 10 é o outro divisor de 30. E temos mais um aqui quando você associa 3 elevado a 1 com 5 elevado a 1. 3 vezes 5, isso aqui vai dar 15, que é o outro divisor de 30 também. E o último deles é o 30, que é o próprio valor, né? Então, onde é que ele aparece? É quando você faz essas ligações aqui, ó, do 6, do 10 e do 15. Esse ponto aqui que forma no espaço é justamente o 30, né? Que é esse valor aqui. Então, observe que nós montamos aqui uma estrutura que lembra o cubo, né? Ou um paralelepípedo, né? Melhor dizendo. Olha só, por que aqui é 30? Se você pegar esse tamanho aqui, ó, desse ponto 2 elevado a 1 até o 6, isso aqui vale 3. É a mesma distância que tem daqui do centro até aqui. Ó. Isso aqui vale 3, tá? 3 aqui. Ó. Esse outro aqui, desse ponto até aqui, o tamanho desse segmento vale 2. 3 vezes 2 dá quanto? Vai dar 6, tá? 6 vezes esse tamanho aqui é a mesma distância que tem daqui até o ponto 5, então isso aqui vale 5. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 5, 30. Outra forma que nós poderíamos encontrar, ó, esse pedaço aqui, ó, de segmento vale 2, que é a mesma distância que tem daqui até aqui. Esse outro pedaço aqui vale 5, que é a distância que tem desse ponto aqui até o 5, ó, vale 5. E essa distância que tem daqui até aqui, vale isso aqui, que vale 3. Então, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 3, 30 novamente. E aqui também justifica o 30. Não? Esse pedaço aqui vale 3, que é a mesma distância aqui. Essa altura aqui vale 5, que é a mesma distância desse centro até aqui. 5. Esse outro segmento aqui vale 2, que é a mesma distância que tem daqui até aqui. Então, você multiplica 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 dá 30 novamente. Então, quando você liga todos esses vértices, né, que cada um dos pontos que nós temos aqui são vértices desse paralelepípedo. Tá? Então, olha só como é que fica. Onde é que aparecem aí os divisores de 30? Eles aparecem todos nos vértices do paralelepípedo. Não é verdade? E aí, você monta aqui o nosso paralelepípedo. A conclusão que nós chegamos é essa. Ó. Os divisores de 30 estão aqui, são 8 valores. Aí você tem um paralelepípedo em que esse valor aqui representa o divisor 1, esse aqui é o divisor 2, esse aqui é o divisor 3, esse aqui é o divisor 5, o divisor 6, o divisor 10, o 15 e, por último, o 30. Viram como ficou bacana? Nós conseguimos montar todos os divisores de um número, no caso o número 30, em 3 dimensões. Vocês podem tentar fazer, gente, com outros divisores, ver como é que fica esse desenho. Será que sempre vai aparecer um paralelepípedo? Então, é essa curiosidade que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula.
essa curiosidade de representar os divisores de um número em 3 dimensões. Beleza? Então, até outra aula, gente. Fiquem com Deus.